Mais uma mensagem, mais uma reflexão, falando sobre sacrifício. Várias pessoas mandaram mensagem pro bicho, falando, tem pessoa que ficou chutando, tem pessoa que chutou. Importante ler a Bíblia. Eu perguntei o seguinte, Salomão deu para Deus 22 mil bois, foi sacrifício, né? E quantas ovelhas? Bois foram 22, acima de 20 mil, 22 mil bois. E quantas ovelhas? Quantas ovelhas ele deu? Vamos na mensagem de hoje? Quem lê a Bíblia, conhece a Bíblia, sabe, respondeu certinho. Alguns chutaram. Segundo Crônica, capítulo 7. Segundo Crônica, capítulo 6 e 7 é tremendo. Porque ele fala da construção do templo, da promessa. E da promessa que Deus fez, né? Deus alegrou tanto com o sacrifício que Deus fez uma promessa. E eu orei lá, neste mesmo lugar. Eu orei em cima desta promessa pelos irmãos, e tem irmão contando testemunho, vitória, conquista. Vamos ler? Segundo Crônica, capítulo 7. Você que ainda não é inscrito no meu canal, convido você a inscrever-se no meu canal, tá bom? Deixa o seu nome, manda o seu nome para a oração e se prepara, porque nós vamos subir para o monte para receber vitória, porque monte é lugar de sacrifício, monte é lugar de vitória. Na mensagem passada eu falei que Salomão sacrificou em Gibeão, das regiões montanhosas mais altas. Lá ele sacrificou 1000 bois e Deus honrou ele. Só que agora, no ditado, né, ele jogou pesado. Porque só de boi foi 22 mil bois. Vamos lá. Segundo Crônica, capítulo 7, versículo 1. Sacrifício gera milagre, hein? Sacrifício gera milagres. Guarda isso no seu coração. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Salomão foi orar, sacrificou a Deus. E ao orar, a Bíblia fala que Deus consumiu o holocausto, o sacrifício. E a glória do Senhor encheu a casa, encheu o local onde ele estava. Versículo 2: e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Ali estava cheio da glória, da presença de Deus. Os sacerdotes queriam entrar, mas não podiam entrar. Versículo 3: e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Eles começaram a louvar, a adorar a Deus, dizendo que Ele é bom. Você tem que declarar que Deus é bom na sua vida, que a benignidade dele dura e dura para sempre na sua vida, na sua casa, na sua família. Versículo 4: e o rei e todo o povo ofereciam sacrifício perante o Senhor. Era todos que sacrificavam. Está aqui, ó, o rei e o povo oferecia sacrifícios perante o Senhor. Sacrifício. Eu vou depois dar um estudo falando sobre a diferença, porque a diferença de oferta avulsa, voluntária, a diferença de voto, a diferença de sacrifício, de dízimo. Tem pessoa que dá dízimo como oferta, dá oferta como dízimo, e uma oferta acha que é sacrifício e não é. A diferença. Como a diferença, né, de passar um pano na casa e de fazer uma faxina. Tem diferença. E muita, né? Assim também é no mundo espiritual. Eu vou falar sobre isso em breve.
Então todo o povo oferecia sacrifício perante o Senhor. Versículo 5. E o rei Salomão, olha só, e o rei Salomão ofereceu sacrifício de bois, 22.000. Ele sacrificou 22.000 bois que ele sacrificou. Ele teve que fazer já tinha no templo o altar do sacrifício, mas como era muito, ele queria dar aquela oferta de sacrifício, ele fez do lado de fora no pátio um altar para sacrificar. E lá ele sacrificou 22.000 bois. Está aqui, ó. 22.000 bois. Quantas ovelhas? Quantas? Você está acompanhando a Bíblia? Segundo Crônica, capítulo 7, versículo 5. 22.000 bois e de ovelhas 120.000 ovelhas. Muita coisa. 22.000 bois. Ele deu 1.000 boi, Deus apareceu para ele em sonho e disse: pede o que queres. Agora ele já foi mais além. Ele falou: não vou dar 1.000 não. Deus está me prosperando, Deus está me abençoando, me deu vitória, meu reinado está bem. Deus prometeu me abençoar. Davi tinha no coração o propósito de construir o templo. E Deus falou que a bênção seria minha. Eu queria construir o templo. E agora eu construí o templo para Deus, um lugar de adoração, um lugar para a Arca da Aliança, para a casa de Deus. Eu vou dar para Deus 22.000 bois. Mandou separar 22.000 bois. 120.000 ovelhas. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Ofertou em adoração a Deus. Consagrou essa oferta à casa de Deus. Eles iam consagrar a casa de Deus e levar essa oferta para consagração. Versículo 6. E os sacerdotes serviam o seu ofício, como também os levitas, com instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando Davi o louvava pelo ministério deles, os sacerdotes tocavam a trombeta diante deles e todo Israel estava em pé. Versículo 7. Nós estamos estudando 2 Crônica, capítulo 7, versículo agora 7. Diz assim: e Salomão santificou o meio do átrio, que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido o holocausto e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Porque o altar de metal que Salomão tinha feito não podia caber o holocausto e a oferta de alimentos e a gordura. Ele foi então, consagrou um outro altar para falar: aqui nós vamos sacrificar. É muito sacrifício, é nesse altar aqui que nós vamos sacrificar. Nós vamos apresentar o nosso sacrifício. Versículo 8. E assim naquele mesmo tempo celebrou Salomão a festa por 7 dias. Olha o castiçal aqui, né? Menorar. 7 dias, 7 atos, 7 dias de festa, 7 dias de sacrifício, 7 dias de oração. E a consagração do altar e 7 dias de festa. Versículo 10. E no dia 23º do 7º mês, despediu o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e Salomão e o seu povo de Israel. O povo foi embora feliz, pela glória, a presença dele naquele lugar, o sacrifício, a adoração pela presença de Deus. Deus já tinha enchido aquele lugar da glória dele, o povo foi para casa feliz, pelas bênçãos, pelas maravilhas. Versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei,
E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. Salomão colocou no coração dele o propósito: eu vou fazer para Deus, primeiro para Deus. E Deus abençoou, que ele fez para Deus e fez para ele, para a casa dele. Tem pessoa que faz ao contrário, né? Depois eu faço para Deus, depois eu faço para Deus. Ela corre para fazer para ela, e acabando, ela não consegue, porque entra inveja, entra olho grande, e amarra tudo, dá tudo errado. Faça para Deus, irmão. Coloque sua vida em dias com Deus. Tenha compromisso com Deus. Eu falei na mensagem passada da irmã que fez o voto com Deus de ser dizimista. Estava desempregada, 4 anos desempregada, tudo amarrado. E ela fez um voto com Deus, ser dizimista fiel no santuário, e Deus abriu a porta para ela, e ela fez o voto dela, ela que quis fazer, de dar o primeiro salário como dízimo. Não passou 3 dias que ela fez o voto, Deus abriu a porta para ela. Deus tem compromisso com a obra dele. Salomão tentou fazer para Deus, falou: eu vou fazer para Deus um templo. Ele tinha que construir, para ele, mas ele falou assim: eu vou fazer para Deus. Quando nós fazemos para Deus, Deus nos dá. Ele já teve experiência com isso, quando ele fez o compromisso de pedir a Deus sabedoria pelo povo, Deus deu para ele riqueza. Ele tinha riqueza para fazer para ele, mas ele falou: eu vou fazer para Deus. Tem pessoa que perde tudo porque deixa de fazer para Deus. Não é fiel, não é correto com Deus. Eu não sei como é que a pessoa quer ter salvação, quer ter vida eterna. Eu não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de vida, de comunhão com Deus, de fidelidade. Fidelidade com Deus está muito mais além de dinheiro. Os ricos deram muito dinheiro e não recebeu nada das mãos de Deus. E eles ofertaram, não foi diante do bispo, foi diante de Jesus. Se você ler lá na palavra de Deus, fala da história da pobre viúva e dos ricos. Os ricos deram grandes ofertas, dinheiro. A Bíblia fala que eles deram muito dinheiro e não recebeu nada. A viúva deu sacrifício. Sacrifício gera milagre. É o sacrifício. Ela fez sacrifício. Ela deixou de fazer para ela, para fazer para outro Deus. Foi uma coisa dela. Jesus não mandou. Ela falou: eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha situação. E ela foi e fez. Por isso que monte é lugar de sacrifício, de vitória. Por isso que Salomão foi lá e deu para Deus 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Falou: eu vou consagrar o templo. Deus me deu força, sabedoria, condição para construir o templo. Agora eu vou festejar. E Deus abençoou a construção do templo e a casa dele. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Está vendo? Ele colocou no coração dele o propósito: eu vou fazer para Deus. Deus colocou no coração dele: faça também para ti. É diferente, né? É diferente. Deus falou: não, eu vou te abençoar também, Salomão. Você vai ter o seu canto. E tudo que ele tentou fazer prosperou. Quantas pessoas tentam fazer uma coisa e dá errado? Tentam fazer uma coisa e dá errado. O quê? Isso é muito sério. Versículo 12, eu já vou orar já. Versículo 12. E o Senhor apareceu de noite. Deus não esperava, quando Salomão sacrificava assim, Deus não esperava nem o outro dia. À noite. À noite Deus aparecia para ele. Talvez você está passando uma noite difícil, né? Noite traiçoeira. À noite Deus aparecia para ele. Deus não esperava nem amanhecer o outro dia. De noite Deus aparecia para ele: Salomão, eu tenho uma bênção para te dar. Salomão sacrificava, ele nem orava pedindo a Deus, não. O sacrifício dele era de agradecimento. Ele fez sacrifício agradecendo a Deus por tudo que ele fez, pela vida do pai dele, por ter dado condição para construir o templo. Ele foi lá e sacrificou 22 mil bois, 120 mil ovelhas, e aí Deus aparece para ele de noite, de novo. Tem pessoa que à noite só aparece para ela pesadelo, só doença, só sofrimento, porque não é fiel com Deus. Não tem vida com Deus, não tem comunhão com Deus. Como é que Deus vai aparecer para ela de noite? Sendo que de dia ela só deu desprezo para Deus, só entristeceu o coração de Deus. Isso é muito sério, irmão.
Versículo 12. Eu estou lendo em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração. Oração sem sacrifício, oração sem fé, oração sem obediência não chega aos ouvidos do Senhor. Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Deus disse: eu ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Por isso que tem pessoas que vão do mundo inteiro até o Muro das Lamentações, porque ali era o templo, para adorar, para sacrificar. Eu estive lá, eu orei por você lá, eu apresentei seu pedido lá, eu deixei lá no Muro das Lamentações o pedido dos irmãos. Os pedidos dos irmãos andou na peregrinação toda comigo. No último dia eu deixei lá, antes de eu viajar, eu deixei lá. Levei para o Monte Sinai, Monte Carmelo, Monte das Oliveiras, Mar da Galileia, aonde eu passei. Aonde eu passei. Fonte de Gideão, aonde eu fui eu levei. E adorei orando, e deixei lá no Muro das Lamentações, porque é o lugar que Deus prometeu responder a nossa oração. Muito forte. Versículo 13. Se eu fechar, olha só o que Deus disse: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoareis os seus pecados e sararei a sua terra. Isso Deus falou com Salomão, por causa da oferta de Salomão, do sacrifício de Salomão. Deus fez uma promessa para ele e estendeu para todos nós. Sacrifício gera milagre. Versículo 15. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Irmãos, ora a Deus, peça a Deus. Peça a Deus. Eu fui lá, eu orei por você lá, vou voltar. Vou estar indo novamente a Israel, vou lá orar pelos irmãos. Mas pede a Deus, para Deus te dar condição, para Deus abrir porta para você estar neste lugar orando. Peça a Deus. Deus é Deus. Deus é Deus, Ele vai abrir porta, vai te dar condição para você ir. Abre esse pecado. Às vezes a pessoa gasta com doença, gasta com vício, gasta com não sei o quê. Faz um propósito. É tremendo. Deus falou, agora estarão abertos meus olhos, atentos meus ouvidos à oração deste lugar, aonde foi feito o templo, onde é o Muro das Lamentações. Versículo 16, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela, perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos, e o meu coração todos os dias. O sacrifício que Salomão fez chamou tanto a atenção de Deus, que Deus falou: estou fixando os meus olhos, estou fixando o meu coração para este lugar perpetuamente, todos os dias. Todos os dias. Por isso que lá, você vai lá de manhã, de madrugada, estão lá orando, o povo está lá orando, não tem um horário não, eu fui vários horários, de madrugada, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, a multidão orando. E Deus prometeu, os olhos dele estarão fixos
e o coração dele todos os dias. Versículo 17. Por causa do sacrifício. Sacrifício já era milagre. Você quer que Deus olhe para a sua casa, para o seu filho? Porque sacrifício chama a atenção de Deus. Ana fez isso. Quando Ana sacrificou, a Bíblia diz que ela foi para o altar, sacrificou a Deus. A Bíblia fala que depois do sacrifício, ela voltou para casa. No seu momento íntimo, com seu marido, Deus lembrou do sacrifício dela lá no altar. Deus lembrou que ela tinha deixado um sacrifício no altar. Deus lembrou que ela tinha feito um sacrifício no altar. E ela, que era estéril, foi mãe do profeta Samuel. Eu falei sobre isso. Aí você não sacrifica, quer que Deus lembra do teu filho, lembra do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do seu casamento, da sua vida financeira, da sua vida sentimental, mas você não tem fé para fazer para Deus, você não tem fé para sacrificar, você não tem fé para obediência. Como é que você quer que Deus venha lembrar de você? O que você colocou no altar? Desprezo? Não me leva a mal, eu tenho que ser sincero com você. Desprezo a Deus, a casa de Deus, a obra de Deus, depois eu vou, depois eu oro, depois eu busco. E quer que Deus venha lembrar de você? Faz um concerto, irmão, coloca Deus em primeiro lugar, Ele não vai te esquecer não. Ele vai lembrar do teu sacrifício no altar. Ele lembrou de Jacó. Não dá para o bispo dar uns estudos completos, eu já vou orar já. Deus lembrou de Jacó ia fazer 21 anos, depois que ele fez o voto, que ele sacrificou. Deus falou assim, Jacó, não se preocupa não. Você lembra aquele voto que tu fizeste a mim? Lembra? Você pegou um pouco de azeite, derramou na pedra, fez um voto a mim, uma aliança comigo? Eu sou o Deus de Jacó, Deus de Betel. Eu não esqueci não. Deus não esqueceu do voto, Deus não esqueceu do sacrifício. O que você tem feito para fazer Deus lembrar da tua luta? O que você tem feito para Deus com a vida que Ele te deu? Hã? E aí? O que você tem feito? Só dá desculpa? Eu vou, depois eu oro, depois eu jejum, depois eu faço, depois eu vou para o santuário, depois eu congrego, agora não, depois pode ser tarde demais. Faz alguma coisa, coloque sua vida em dias com Deus, para Deus lembrar de você no momento de luta. E Ele te dá o socorro. Ele vem com socorro. Vamos voltar aqui à leitura que eu já vou orar. Versículo 15. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Versículo 16. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. 17. E quanto a ti, mas Deus falou com ele, e quanto a ti, Salomão, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo que eu te ordenei, e guardar os meus estatutos, os meus juízos, isso Deus está falando agora é comigo, com você, com Davi já foi, com Salomão já foi, agora é comigo, com você que Deus está falando. E quando Deus estava diante de Salomão, falou, ó, se você andar diante de mim, como andou seu pai Davi, guardando meus mandamentos, meus estatutos, minhas leis, eu vou te abençoar. Versículo 18. Também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança. Olha a aliança aí, ó. A aliança que fiz com Davi, teu pai. Nós vamos subir para o monte agora, dia 16, para fazer uma aliança com Deus, por meio de sacrifício. Prepara seu sacrifício, hein? Tem irmão orando, falando, Deus, revela o meu sacrifício perfeito. Faz um sacrifício perfeito lá no monte. Deus vai honrar você. Vai para o altar, vai fazer seu sacrifício com Deus, Deus vai te honrar. Também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, olha aqui, ó. Porém, se vós desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrares a eles, então os arrancarei da minha terra, que lhes dei. Quer dizer, você vai perder seu reino.
e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbios e montejo entre todos os povos. Então, meu irmão, sela a sua aliança com Deus. Faz uma aliança com Deus. Tenha vida com Deus. Domingo agora nós vamos subir no monte para apresentar a Deus lá no monte o nosso sacrifício. Procura o santuário. Procura o santuário. Ainda hoje é sexta-feira, procura o santuário para você ser preparado para subir ao monte para fazer sua aliança com Deus. Aliança é sacrifício. E monte é lugar de sacrifício. Nós vamos subir para sacrificar. Vá no santuário, pega o seu projeto para você escrever. Aqui tem a foto de Abraão, né, representando Abraão sacrificando Isaac. Tem um vídeo, eu postei no meu Facebook, no meu YouTube. Eu vou mandar para você, se você não recebeu ainda, eu vou te mandar. Um vídeo mostrando Abraão sacrificando entre a fé e a razão. Você vai ficar com o quê? Com a razão ou com a fé? Então, monte é lugar de sacrifício, monte é lugar de resposta. Eu quero orar por você, pedindo a Deus cobertura espiritual para te dar força, para você subir no monte, para você apresentar lá no monte o seu sacrifício de fé. Procura o santuário, ainda dá tempo de você preparar para ir para o monte. Procura o santuário, ainda essa semana, para você fazer o sacrifício perfeito. E você que já fez o propósito, você que já está debaixo de oração, de consagração, recebendo a unção, o bispo faz questão de ungir os irmãos com óleo. Nós estamos em jejum, consagração, preparando, porque monte é lugar de sacrifício, monte é lugar de resposta, de ter encontro com Deus. Senhor Deus, prepara esse irmão, essa minha irmã para subir para o monte. Prepara esse irmão que vai fazer o sacrifício perfeito lá no monte, para tomar posse da bênção da vitória. Nós não somos obrigados a fazer nada, meu Deus, na tua obra e na tua casa. Mas quando nós usamos a fé e obediência à palavra e fazemos, a recompensa vem. Prepara o teu povo, teus filhos, meu Deus, que vão subir ao monte, vão apresentar o seu pedido lá no monte, vão selar com sua aliança lá no monte. Que o Senhor venha dar ele vitória espiritual, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe. Ó, tem vários vídeos falando sobre o monte, inclusive tem vídeo meu lá no Monte Sinai, no Monte Carmelo, no Monte das Oliveiras, no Muro das Lamentações, que é o Monte Moriá, orando. Tá bom? Então acompanha no meu canal no YouTube. Se você que não é inscrito, inscreva-se lá no canal, deixe o seu nome, compartilhe para as pessoas a mensagem, a oração. Deus está te abençoando através dessas mensagens. Compartilhe com o teu próximo. Deus te abençoa. Lembra de uma coisa: monte é lugar de sacrifício, monte é lugar de resposta. Aquilo que você não alcança em lugar nenhum, você alcança lá no monte. Por isso que Davi disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. E o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Um abraço, fica com Deus. Até lá, no Santuário dos Milagres, preparando para a subida no monte. Hoje é sexta-feira e toda sexta é dia de celebração forte. Todas as sextas, 9, 3 e 7, na sede e também no Riacho Fundo 2. Bom, domingo, dia 16, subida no monte. Mês 7 é o mês da subida no monte da aliança com Deus. Fica com Deus.